Bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Eu não sei como vocês se encontram nesse dia, mas que a presença de Jesus inunde seu coração, te dê força para você fazer tudo o que você precisa. Bora ouvir a palavra do Senhor nesse dia para te dar vigor e força para tudo que você precisa? Então vamos lá. Em Joel capítulo 2, verso 12 e 13 fala assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Não importa o que você fez, só basta se arrepender de todo o seu coração. O diabo te acusa todos os dias, mas o sangue de Jesus te lava e faz nova todas as coisas. Existe impossível para Deus? Primeiro de tudo, abandona a prática de fazer o que Deus tem pedido para você parar. Volte os seus olhos para Deus nesse dia. Você só consegue indo para Ele, com renúncia, jejum. Diminui sua carne para exaltar o Espírito Santo. A gente só consegue entender aquilo que Deus quer para cada um de nós quando a gente deixa as práticas pecaminosas, quando a gente abandona aquela prática de fazer todos os dias as coisas que é do desagrado de Deus. Que nesse dia o que você tiver que entregar, para de relutar, simplesmente entregue ao Senhor. Consagre a Deus o seu corpo, a sua mente e tudo aquilo que você possui. E tudo Deus se fará novo. Deus, Ele é um Deus misericordioso e compassivo. A sua graça vai bastar. Às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir porque o pecado fala mais alto, as vontades da carne acabam falando mais alto. Mas que nesse dia você entenda que é um passo de cada vez. Então a primeira coisa que você precisa nesse dia é entender: faz um dia de cada vez. Hoje você entrega, hoje você renuncia, hoje você pede perdão para Deus por tudo que você praticou, por tudo aquilo que você pensou, e peça a graça de Deus nesse dia para você conseguir persistir. Não é fácil, mas com Deus tudo é possível. Uma coisa você tem que entender, que a renúncia, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Não uma vez ao ano, não é uma vez na semana. O jejum, a leitura da palavra, a oração vai te dar força. A intimidade com Deus está nessas coisas. Está naquele momento que você consagra ao Senhor de oração, daquele momento que você fala com Deus no seu íntimo, daquilo que você mais precisa, daquilo que você necessita nele. É nesses momentos que você vai acabar criando uma intimidade com Deus. É falando com Ele, sendo sincero: Deus, eu não consigo parar. Deus, esse vício é maior do que a minha vontade de estar na Tua presença. Começa a falar para Deus, começa a ser sincero para Deus. Tire um tempo do seu dia para você falar com Deus. Sabe, como se você estivesse vendo Ele, como se Ele fosse o seu melhor amigo. Começa a falar para Deus. Às vezes a gente vai para Deus, mesmo não tendo tanto temor, mesmo não tendo tanta vontade, mas depois, conforme a prática, conforme a intimidade vai vindo, você vai ver que você precisa dele. E tudo que você mais precisa está nele. E se você precisa da cura nesse dia, se você precisa ser liberto de algumas coisas nesse dia, você vai entender que você precisa de Jesus, porque sem Ele não dá para você sair dessa, não dá para você sair do pecado, não dá. Com Deus, Ele vai te direcionar em todas as coisas. Eu queria contar uma experiência bem rápida. Talvez a gente não consegue compreender algumas coisas quando a gente lê a palavra de Deus, e de fato, tem livros que a gente lê, parece que a gente tem uma compreensão mais fácil, e tem hora que a gente lê a Bíblia que parece que fica empacado o pensamento, parece que a gente não consegue. E uma coisa que eu comecei a fazer para ter mais sabedoria e discernimento foi fazer a renúncia. A renúncia, eu falo, gente, é das coisas que você gosta, sabe? Não só ficar sem comer. O jejum, eu falo jejum, tem pessoas que compreendem e acham que o jejum é ficar sem comer o dia inteiro. É você e Deus. Se você aguenta fazer isso, é lógico que nada do que você tirar vai ser fácil. O diabo vai te tentar com tudo. Se você entregar um filme, você é muito viciado em assistir Netflix ou outras coisas, eu não sei aquilo que você pratica. Se você entregar, não vai ser fácil, sabe? O diabo vai te tentar, vai vir várias coisas à sua frente para esfregar ele na tua cara, para você, sabe? Não, eu vou pegar de volta. Só que você tem que ser firme. Você tem que ser firme com aquilo que você tá fazendo para Deus.
E às vezes a gente toma algumas medicações, tipo, eu tava com queda de cabelo e eu fui lá, comecei a tomar remédio, vitamina pro cabelo. E quando a gente começa a tomar no primeiro, segundo, terceiro dia, parece que nada acontece. O tufo de cabelo começa a cair, aquela coisa, a gente não tem aquele resultado de imediato. Tem coisas que a gente passa, também é assim. A gente ora e parece que a gente não consegue ver o resultado. Parece que a gente continua sentindo mais vontade do pecado do que de estar na vontade de Deus. Só que a gente precisa permanecer. Não é porque eu tô tomando a vitamina, o negócio continua caindo, mas eu vou deixar de tomar. Ah, que se lasque tudo, não quero mais saber. Não, é posicionamento. Eu falei que eu ia tomar a vitamina pro cabelo, eu vou tomar. No momento certo, vai tudo tá no meu organismo, vai começar a parar de cair o cabelo. É assim também com Deus. Nem sempre você vai ter vontade, nem sempre você vai ver um resultado de imediato, mas é a questão do posicionamento, é permanecer. Se você já passou por alguma cirurgia, você vai entender o que eu tô falando. O primeiro dia, quando você faz a cirurgia, gente, é uma dor tão insuportável que a gente não consegue levantar. Eu já passei por 3 cesarianas e era uma dor que a gente não aguenta levantar. É uma dor, pelo menos cada um é cada um, né? Eu não sentia, gente, vontade de levantar. Minha vontade era de andar encurvada. Só que no segundo dia, a dor já foi amenizando. Não que não doía, porque dói. E aí eu fui, um dia de cada vez. No terceiro dia, já o que doeu no segundo já não estava doendo mais tanto no terceiro. E assim foi sucessivamente. Então, às vezes, você vai para Deus e você não vai sentir. Você vai sentir mais vontade de fazer outras coisas que não é, né, do agrado de Deus, mas sim da tua carne. Mas quando você mata a tua carne e fala, Senhor, eu tô entregando isso aqui, ó, porque isso aqui eu gosto tanto, eu amo praticar isso aqui, eu amo assistir, eu amo consumir isso, eu amo estar com isso. Mas eu entendo que a tua presença é melhor. Eu entendo que a tua presença vai me curar, vai me tratar. Então, eu vou entregar isso aqui durante um tempo, porque eu preciso, não porque Deus precisa, mas eu preciso, você precisa. Quando entregamos o jejum, a gente é imediato. É um remédio imediato. Gente, eu nunca vi um remédio tão imediato quanto o jejum. O jejum, eu falo, não que você vai ter o resultado daquilo que você quer, mas, gente, quando às vezes Deus tá falando pra mim tantas coisas que eu preciso fazer, que eu preciso praticar e estar na presença dele, e ao mesmo tempo, o meu cenário tá tudo assim, ó. E eu falo, como que eu vou conseguir dar conta? Como? E aí eu falo assim, não, você quer saber? Eu vou fazer um jejum, porque eu preciso. Porque Deus não é Deus de barganha, eu quero um jejum, não. É eu que preciso. E eu, em gratidão a Ele, eu vou ofertar isso, porque eu preciso estar na presença dEle. Eu preciso da presença dEle, pra me dar graça, pra me dar força, pra me ajudar, sabe? Ele tá treinando as minhas mãos, pra treinar mesmo, sabe? E pra mim conseguir vergar um arco de bronze. Então eu só consigo estando na presença. Então que esse verso, sabe, da Bíblia venha fazer parte do seu dia. Ele treina as minhas mãos para a batalha e o meu braço para vergar um arco de bronze. É tipo isso, ele vai te treinar para as fases difíceis, sabe? Porque nem sempre vai ser coisa boa, nem sempre vai tudo dar certo. Então, quando você tiver com aqueles pensamentos muito obscuros, sabe? Quando você tiver com muitas coisas na sua mente, muitas confusões, muita coisa ali, falando, praticando, assistindo, fala, Senhor, eu vou entregar esse jejum. Mesmo que eu... E olha, não vai cair no conto do diabo, tá? Porque às vezes, por muitas vezes, eu fazia um jejum pra Deus, pra mim ter graça, sabedoria, entender, né? Pra mim ter força, pra continuar e persistir naquilo que Deus estava mandando. E aí um exemplo, falava um negócio que não era do agrado de Deus no dia anterior. Ou até assistir uma série que acabou desagradando o coração de Deus. Um exemplo. O que acontecia? Na hora parece que me vinha assim. O diabo já pelo menos fala na minha cabeça. Larga isso. Larga esse jejum. Acaba com esse jejum. Pra que você vai continuar com esse jejum? Você já falou coisa que não era pra falar pros seus filhos. Você já brigou com teu marido, ó. Por que você vai continuar com esse jejum? Não. Você já ficou com vontade de xingar palavrão aqui, ó. Por que você vai... Não. Para. Entrega esse jejum. Para de bobeira. Adianta. Não. Você pecou, errou, Senhor, perdão. Mas eu permaneço. Porque eu sei que eu sou suja, eu sei que eu vou ser pecadora, falha, porque de fato, gente, quanto mais a gente vai pra presença de Deus, mais luz a gente tem. E quanto mais o quarto tá claro, mais a gente vê as imperfeições, mais a gente vê as rugas, as pintas, as verrugas,
os negócios ruins, né? Então assim, quando a gente entra num quarto escuro, a gente quase não se depara com nada, a gente não consegue ver nada do que tá ali. Mas quando a gente acende a luz, é assim que Jesus faz. Quando Jesus vem pra nós, sabe? A luz, o poder, sabe? A graça, a misericórdia dele, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A gente fala, meu Deus, eu era assim mesmo? Senhor da glória, tenha misericórdia de mim. A gente precisa dele e nunca vai ser suficiente. A gente precisa estar cada dia, sabe, entrando na santidade daquilo que Deus nos pede diariamente. E quando você faz esse jejum para Deus, o resultado é imediato. Não é com uma vitamina do cabelo não, tá? A atmosfera muda na tua casa. Teve uma vez que tava tendo muita contenda na minha casa. Eu testemunhei algo e eu liberei pro canal. Eu não tinha o canal Ageu. E eu liberei para um outro canal do YouTube que eu tinha. E eu testemunhei. Na mesma semana, o diabo tentou me desestruturar de toda quanto é maneira. Várias áreas foram, sabe, atingidas na minha casa. Muita contenda. Mas o Senhor, ele falava o que pra mim? Eu escutava ele o tempo todo. Então não é porque você busca Deus, que você tem Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, que você vai estar ausente de brigas, que você não vai ter coisas difíceis acontecendo, porque de fato vai acontecer, só que quando tem as brigas e quando você passa pelo vento, pela chuva, pela tempestade, você ouve a voz do Senhor e ele te direciona, vai pra cá, sai daí, vai pra lá, continua firme, continua no jejum, continua na oração, sabe? Enfrenta mesmo aquilo que você precisa enfrentar, porque quando a gente começa a buscar a Deus, é o único resultado de imediato que a gente tem no momento. A atmosfera muda, sabe? Aquela contenda que tinha, aquela coisa de briga, sabe? Gente, não que eu não estava já buscando, porque eu já estava buscando nessa fase. Mas eu apertei o cinto, acelerei mais um pouco e falei, eu vou entregar outro jejum. Um jejum que vai me custar mais. Foi difícil, foi muito difícil, mas eu entreguei. E assim, eu fiz e permaneci. E no outro dia, as coisas foram se acalmando. Então assim, o que a gente precisa é ter posicionamento e sabedoria. A luta tá grande? Vou entregar mais um jejum, porque o jejum te prepara para aguentar e suportar aquele processo difícil, sabe? Deus, ele te dá uma estrutura que você nunca imaginou viver, para suportar coisas que você nunca imaginou, sabe? Então, que nesse dia você permaneça, mesmo o diabo jogando na tua cabeça, usando pessoas, usando fulaninha ali, usando a fulana lá, permaneça na presença que Deus vai guardar você e os teus, e você vai ouvir a voz do Senhor. Independente do vento, da chuva, você vai ter o direcionamento de Deus. Confesse ele diante dos homens. Jesus disse isso, não foi homens. Aquele que reconhecer-me diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que estás no céu. É mais que necessário. Deixe quem te afasta da presença. Deixe o que te afasta da presença. Não vale a pena ganhar o mundo e perder o tesouro mais valioso, que é Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 25, fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus te chama nesse dia, não olhe para mais nada. Ele te amou antes de tudo. Ele já te chamava pelo nome, o designou profeta. Todos os seus dias, tudo está sobre a palma de suas mãos. Tudo está sob o controle de Deus. Quanto mais você fugir, mais vai doer. Permita ele te curar, te lavar do pecado. Em Romanos 10, 9 fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você no seu íntimo sente que você precisa fazer essa oração, abaixe a sua cabeça. Se você pode, feche os seus olhos. Simplesmente permita com que o Deus Todo-Poderoso trabalhe em você nesse momento. Me lava do pecado. Entra na área que eu preciso ser curado e liberto nesse dia. E me ajuda, Deus, a permanecer todos os dias na sua presença. Me perdoe pelos meus pecados. Simplesmente reconheça que Ele é o Senhor. Eu vou fazer uma oração aqui e se você pode, repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor
é o meu único e suficiente Salvador, que andou por essa terra, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vivo estás. Arrependido eu volto, reconhecendo os meus pecados. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Em teu nome eu oro, Pai. Para a honra e glória de Jesus, você é uma nova criatura. Não escute aquilo que o diabo joga na sua mente, sabe? Permita com que Deus trabalhe em você e através de você. Não é fácil permanecer na presença, mas quanto é valioso. Como é gostoso ter o seu ouvido perceptível à voz do Senhor. Como é gostoso você ter Ele no seu dia a dia, te direcionando em tudo que você faz. Que você consiga a graça de Deus nesse dia, porque tudo aquilo que você é, aquilo que você fez, sabe, tudo, quando você se arrepende de todo o seu coração e fala para Deus, sabe, em voz alta, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, sabe, tudo aquilo cai no mar do esquecimento. Então, se o diabo tá jogando na sua mente, repreende, porque se você confessou Jesus como seu Salvador, tudo caiu no esquecimento dele. Hoje você é uma nova criatura, um filho, eu vou dizer um filho, porque hoje você já não é mais criatura, hoje você se faz filho, e filho tem honra, filho tem herança do Senhor, filho tem o cuidado de Deus, e como vale a pena ser cuidado por Deus. Que a graça, a misericórdia do Senhor renove você nesse dia. Deus abençoe sua casa, sua família. Beijo, fica com Ele e até o próximo vídeo. Tchau!